Vamos trabalhar, né? Tá aqui dia bonito, meu Deus. Obrigado, Senhor. Vamos lá. Segurança em primeiro lugar. Opa, a moto tá na reserva. Vamos colocar gasolina. Ou na papizinha limpando o bumbum. Seu rei da cacimbinha, rapaz, é brincadeira, moço. Tá de brincadeira, rapaz. Na papizinha limpando o bumbum. É, do nosso jeito, rapaz. Na papicinha, limpando o bumbum. Eu gosto daquela rasgada lá, rasgada que é emocionante. Aquela rasgada assim. Rapaz, que gasolina cara, viu? Você acha? Tá muito caro, velho. Eu não vi nem vou abastecer o tanque todo. Breaking news. Com a alta da gasolina, a Agência Nacional do Petróleo já registra queda na comercialização do combustível nos... Hoje o brasileiro já acordou com o aumento no preço dos combustíveis nos postos. Sobre o anúncio da Petrobras, hoje mais cedo, do aumento dos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. A Petrobras anuncia novo aumento no preço do litro da gasolina nas refinarias. Dólar caro, petróleo valorizado. Com esses fatores, fica difícil conter a alta da gasolina no Brasil. Depois de quase 2 meses, a Petrobras fará reajustes nos preços da gasolina e do diesel. Prepare o bolso. Petrobras anuncia novo aumento para a gasolina e o diesel. Mas fique tranquilo, eu vou te explicar o que é que acontece com o petróleo até chegar a gasolina. Antes de tudo, é preciso saber o que significa petróleo. O nome petróleo, ele é derivado do latim, onde petra significa pedra e oleum significa óleo. Ele é um combustível fóssil, portanto, é utilizado como fonte de energia para diversos motores e máquinas. Na verdade, praticamente todos os motores que funcionam a combustão utilizam a energia presente do petróleo para funcionarem. E, apesar de muitas pessoas estarem buscando fontes de energias alternativas, o petróleo é ainda considerado um dos principais recursos naturais utilizados como fonte de energia. Além de também ser utilizado para a fabricação de produtos sintéticos, como o plástico, e também pode ser utilizado como base para asfalto, ou seja, utilizamos ele para muita coisa na nossa sociedade. Mas vamos entender um pouco mais do que vem a ser o petróleo. O petróleo ele é uma substância oleosa, inflamável, originado a partir da decomposição da matéria orgânica, tais como vegetais e animais marinhos que foram soterrados há muito tempo por sedimentos de rocha. Além disso, por esse motivo, inclusive, ele é chamado de combustível fóssil, que essa não é a única maneira, porém, a forma mais comum. Após o petróleo ser encontrado, é preciso fazer a extração e esse procedimento normalmente é feito através das plataformas petrolíferas. Outro ponto muito importante é que a extração do petróleo do fundo do mar é uma das tarefas mais difíceis de todo o processo. Depois de realizar uma etapa bem complexa e elaborada para construir todo o maquinário e equipamento de extração, o petróleo é extraído de poços e enviados por bombeamentos para os depósitos mais próximos. Nessa etapa, ele ainda não está pronto para ser transportado, porque precisa ainda ficar em repouso para que a água salgada, a argila e algumas impurezas existentes sejam previamente separados do petróleo através de um processo conhecido como decantação. E novamente é preciso frisar algo muito importante. Uma das maiores impurezas do petróleo é o enxofre e é preciso retirar o máximo possível. Assim que os processos de decantação terminam, o petróleo é bombeado para os tanques de armazenamento
e é enviado por oleodutos para as refinarias. Os oleodutos são tubulações especiais para o petróleo. A refinaria é o local onde acontece a purificação e a separação dos componentes do petróleo, e é aí que o petróleo vai ser transformado em uma série de derivados por diversos métodos. Um dos processos utilizados para separar o petróleo em seus componentes ou derivados é a destilação fracionada. O nome é dado ao método de separação dos componentes de uma substância homogênea formados por líquidos que apresentam diferentes pontos de ebulição. Mas como funciona o processo de destilação fracionada? Em relação ao petróleo, a destilação fracionada é realizada em grandes colunas de destilação. Cada fração do petróleo vai entrar em ebulição ou ferver com a temperatura diferente. Aí, quando o petróleo é colocado em uma coluna de destilação, cada fração do petróleo vai ocupando uma das partes dessa coluna. O legal é que antes de entrar na coluna de destilação, o petróleo é aquecido, justamente para que ocorra a separação dos componentes do petróleo através da temperatura de ebulição. Aí quando ele entra na coluna, cada componente é separado com peso. Em frações mais leves que ficam na parte de cima, tais como gases metanos e gases etano, e frações mais pesadas que vão ficar na parte de baixo, tais como a gasolina e óleo diesel. Na parte de baixo temos basicamente resíduos que são utilizados para a produção de parafinas e asfalto. Basicamente é o que sobra do processo de destilação. Mais acima temos os óleos lubrificantes, o querosene, a gasolina, o gás propano, o gás metano e o gás butano. Com isso, cada um de seus derivados são recolhidos para atender todos os seus objetivos. Então, o preço da gasolina ele se justifica pela dificuldade de obtenção de seus componentes. Fique ligado. Mas e aí, você está conseguindo entender? Eu sei, mas eu tenho uma dúvida. Como será que podemos fazer isso em um laboratório? Claro que tem, e eu vou te explicar. E para mostrar que isso é possível, viemos até o Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Vem com a gente! Mas espera aí. Agora sim, vamos lá? Aqui no laboratório, o analista Magno vai mostrar pra gente como esse experimento se desenvolve. Magno, bom dia, galerinha. Como pode ver, a gente fez um experimento semelhante ao craqueamento do petróleo, no qual no petróleo são extraídos seus diversos subprodutos. Mas neste nós utilizamos uma solução de etanol com água, que antes foram preparadas de maneiras separadas, envolvendo 8 soluções contendo etanol e água. Bom, foram preparadas 8 soluções envolvendo etanol e água com a seguinte concentração. A primeira solução conteve 10 ml de etanol e 0 ml de água. A segunda solução conteve 8 ml de etanol e 2 ml de água. A terceira solução conteve 7 ml de etanol e 3 ml de água. A quarta solução conteve 6,5 ml de etanol e 3,5 ml de água. A quinta solução conteve 5 ml de etanol e 5 ml de água. A sexta solução conteve 4 ml de etanol e 6 ml de água. A sétima solução conteve 2 ml de etanol e 8 ml de água. E já a última conteve 0 ml de etanol e 10 ml de água. Como podem ver, foram 8 soluções de 10 ml cada. Bom, após o preparo de cada uma dessas soluções, foram retirada uma alíquota de 1 ml de cada uma delas. Esse 1 ml foi pesado para descobrir sua densidade em grama por ml.
Após essa etapa, partimos para uma outra, que tem a ver com o craqueamento do petróleo, que é um processo chamado de destilação fracionada, que consiste na separação de vários componentes de uma mistura ou de uma solução às diferentes temperaturas. Ou seja, a cada temperatura pode se extrair um componente. E para iniciar a destilação fracionada, utilizamos um equipamento como este. Bom, este equipamento é composto por uma manta de aquecimento que pode ser ligada à energia, à tomada, ou seja, bom, dentro desta manta de aquecimento é colocado um balão de destilação, no qual é despejada a solução. Lembrando, a solução que foi despejada aqui foi toda a mistura de todas as 8 soluções preparadas no início. Então, adicionamos a solução no balão de destilação, que foi acoplado a uma coluna de fracionamento, que posteriormente é acoplado a um suporte que liga ao termômetro, o qual é responsável por medir a temperatura do vapor, e esse suporte também liga-se ao condensador, onde, né, o vapor é condensado. Lembrando, esse condensador tem uma entrada e uma saída de água. Essa água pode ser da torneira, pode ser ligada a uma torneira através de uma mangueira, e essa água serve, né, para condensar o vapor, pois ela vai refrigerar, né, o vapor que vai se condensar e cair dentro de um Erlenmeyer. Bom, aqui nós vimos, né, a estrutura de componentes de uma destilação fracionada. Agora eu vou, né, discutir aqui o que foi que a gente fez após a coleta, a variação de temperatura desse fracionamento. Bom, quando adicionamos a solução, né, no balão de destilação, nós ligamos o sistema, a solução começou a ser aquecida, e à medida que se foi variando a temperatura e saindo um destilado pelo condensador, nós escolhemos uma líquida, né, dessa solução. E a partir do aumento da temperatura, da variação de temperatura, foram recolhidas outras líquidas a temperaturas diferentes cada uma. Ou seja, várias líquidas foram recolhidas a determinada fração de temperatura. Então, após a colheita de cada líquida de fracionamento ou destilada, né, nós retiramos 1 ml de cada alíquota para pesagem, no intuito de descobrir sua densidade em grama por ml, que serão discutidos no resultado de discussões que o nosso caro amigo Lucas Galiza vai relatar para nós. Como o nosso analista falou do experimento, iremos realizar os cálculos e verificar os resultados de discussões. Até daqui a pouco. Então, para discutir os dados obtidos pelo analista Magno, eu convidei o professor Gabriel Zeda, o professor que é doutor em Química Analítica e pós-doutor em Físico-Química, também é responsável pelo Departamento de Físico-Química da Universidade Harvard nos Estados Unidos,
Também temos orgulho que o professor é um professor baiano. Muito obrigado, professor, por fazer essa discussão com a gente, tá bom? E aí, Lucas, desde já manifesto meu agradecimento por me proporcionar, né, um aprendizado, de estar aqui com vocês, tirando dúvidas que ainda são pertinentes na cabeça das pessoas, da sociedade, né? E desde já eu agradeço e vamos lá. Nós que agradecemos, professor. Professor, o senhor pode fazer uma discussão teórica acerca dos dados obtidos? Então, Lucas, eu tinha preparado uma série de 6 slides, né? Basicamente com a parte teórica do que a parte experimental ela é embasada, né? No que os cálculos, de onde vieram os cálculos que embasam essas partes teóricas, essa parte prática que embasam o experimento que vocês realizaram. Bom? Então, Lucas, vocês me mandaram uma planilha. E nessa planilha, né, descrevia que vocês fizeram 8 soluções de 10 ml cada uma. E nessas soluções, vocês variavam o teor de etanol e o teor de álcool. Disso, vocês removiam uma alíquota de 1 ml e pesavam na balança para obter a densidade grama por ml. Depois disso, vocês misturaram essas 8 soluções em um balão e efetuaram a destilação. Diante disso, vocês, a partir da graduação da temperatura, vocês retiravam frações, tiravam novamente 1 ml e mediam na balança analítica, né, para obter a densidade. Disso vocês me mandaram e pediram para eu fazer, né, para eu analisar os gráficos e consequentemente fazer um diagrama de temperatura composição. Neste caso, eu estou mostrando para vocês a partir de agora toda a teoria que embasa os cálculos efetuados na planilha do Excel. Então, os cálculos de soluções contendo 2 componentes voláteis, 2 ou mais, vêm da lei de Raoult. Que a lei de Raoult, ela explica que a pressão de A é igual à fração de A vezes a pressão de vapor de A puro. E a pressão de vapor de B é igual à fração de B, fração molar de B, vezes a pressão de vapor de B puro. Diante disso, introduzimos a lei de Raoult em outra lei, a lei de Dalton, que fala que pressão total é igual a pressão de A mais pressão de B. Sendo que pressão de A temos, pressão de B temos, tudo isso da lei de Raoult. Então, pegamos a pressão de A, dedução da pressão de A da lei de Raoult e a pressão de B da lei de Raoult, introduzimos na lei de Dalton e tivemos como resultado que a pressão de vapor total é igual a pressão de B puro mais a pressão de vapor de A puro menos a pressão de vapor de B puro vezes a fração molar de A. Tudo isso tendo que naquele balão de destilação vocês têm etanol e água na fase líquida. Estes estão em perfeito equilíbrio com seus vapores. Porém, nos cálculos matemáticos, distinguimos isso como a fração de A ou de B em líquido da fração de A e B no vapor. A fração de A e B em vapor é dado como Y de A e Y de B. Já a fração de A e B líquido, damos por X de A e X de B. Então, agora podemos descrever a fração molar do componente na fase de vapor da seguinte forma: Y de A, ou seja, a fração molar de A na fase de vapor, é igual à pressão de A dividido pela pressão total do sistema.
E Y de B é igual à pressão de B dividido pela pressão total. Isso, no equilíbrio líquido-vapor, essas frações X e A são conhecidas pelos cálculos mostrados anteriormente. Então, sabemos que a pressão de A é igual à fração de A vezes a pressão de A puro. E a pressão total é igual à pressão de B puro mais a pressão de A puro menos a pressão de B puro vezes a fração molar de A. Colocando isso tudo na fórmula em relação de Y de A, temos que Y de A é igual a X de A vezes pressão de A puro dividido por pressão de B puro mais pressão de A puro menos pressão de B puro vezes fração de A. Essa equação, ela representa, uma relação da fração de A no estado líquido e a fração de A no estado gasoso. Logo, podemos compreender isso tudo no gráfico de fração molar de A pela pressão. Note que neste gráfico tem fração molar de A, vírgula ZA. Esse ZA é a soma de XA mais YA, ou seja, A na fase líquida e A na fase gasosa. Então, temos duas funções, uma função de reta e uma função curvilínea. A função de reta, ela representa a parte líquida, ela representa em função de X de A. Já a equação curvilínea, ela representa a fração de vapor de A. Como vimos, no meio deste diagrama, nessa parte central aqui, ele compreende a fração no seu perfeito equilíbrio líquido-vapor. Já na parte superior, as regiões fora da área que correspondem a uma única fase, de modo que a temperatura e a composição e a pressão, elas são variáveis independentes. Então, é difícil de se calcular. O objetivo deste diagrama é analisar as partes no meio, as partes centrais, entre a linha de líquido e a linha de vapor. Só que vocês me mandaram no experimento que vocês estavam alternando a fração, estavam procurando a fração molar, porém vocês estavam mudando não a pressão, a temperatura. Então passamos para um gráfico, um diagrama de temperatura-composição, que é esses dois. Aqui temos um diagrama onde a linha agora roxa representa o seu estado de vapor, essa fração molar no estado de vapor, e a linha em azul representa essa fração molar no estado líquido. Então, observe, vocês têm uma fração molar, em determinada temperatura. Ao aquecer, então, ela agora possui uma fração molar, essa fração molar é a mesma no estado líquido e corresponde a uma fração molar no seu estado gasoso em equilíbrio, na mesma temperatura. Então, essa fração molar, ela se desprende do líquido e agora o líquido tem uma fração molar diferente. Essa fração molar diferente entra em equilíbrio com sua fração de vapor e esta, por sua vez, altera a composição da solução em fase líquida. E o que a taxa de efetividade de uma destilação, ela corresponde à quantidade de pratos teóricos. O que são pratos teóricos? São patamares, esses patamares aqui que correspondem ao equilíbrio entre a fase líquida e a fase gasosa. Quanto mais pratos teóricos, aqui ó, tem outro, tá vendo?
Quanto mais pratos teóricos tiver, mais aquela destilação foi eficiente. Agora, por quê? Porque quando chega cá no final, quando essa destilação ela apresenta vários pratos teóricos, quer dizer que aquele vapor está cada vez mais puro do componente desejado. Note que aqui são 1 prato teórico, 2 pratos teóricos e 3 pratos teóricos. Já aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quer dizer que, no final, ao retirar essa amostra de vapor de A, ela está mais pura que em 4, por exemplo, que nesse prato teórico aqui em 4. Entendeu? Então, os pratos teóricos são um número de etapas efetivas de vaporização e condensação necessária para chegar a um condensado com certa composição a partir de um dado destilado. Ou seja, você tem um destilado, você começa a destilar. Quanto mais destilações você tiver, quanto mais pratos teóricos você tiver, mais puro é aquela amostra final. Só que essa é um gráfico ideal, né? Como tudo na vida tem a parte ideal e a parte experimental. A parte experimental é que, dados componentes misturados, eles são gráficos em forma de azeótropos. Azeótropos de mínimos e azeótropos de máximo. O azeótropo de máximo, como está aí na imagem, são quando, né, interações favoráveis entre as moléculas de A e de B reduzem a pressão de vapor da solução a um vapor inferior. As interações entre A e B, elas estabilizam o líquido. Note que, você começa a destilar, você tem uma fração de A, você começa a destilar, então esse destilado ele entra em equilíbrio com a sua fração de vapor. O outro destilado entra. Este também entra em equilíbrio. Quando chega a um determinado ponto, o seu destilado ele não muda a fração molar. Ou seja, quando você tem um destilado normal e ele entra em equilíbrio com a sua fração molar de vapor, essa fração molar do líquido ela muda. Tá vendo? Ó, cá embaixo, tá vendo? A diferença deste para este, ela muda. Mas quando chega a uma determinada temperatura, essa transição, esse equilíbrio, ela não varia a sua fração molar. E então chamamos esse gráfico de um azeótropo de máximo. Um exemplo de substâncias que fazem esse tipo de gráfico são o triclorometrano e a propanona, também o ácido nítrico e a água. Já o diagrama de pressão-composição, onde temos um azeótropo de mínimo, a solução é desestabilizada em relação à solução ideal, pois a interação A e B agora são desfavoráveis, ou seja, são repulsivas, fazendo com que os efeitos entálpicos e os efeitos entrópicos gerem uma desestabilização no ΔG da solução. Mas isso faz o quê? Isso faz com que em um determinado ponto a fração molar também não varie, só que a uma temperatura mais baixa que de uma solução ideal, entendeu? Por exemplo, esse ponto aqui, ele deveria estar em uma temperatura mais alta, como uma solução ideal, porém, nessa solução, ela está em uma temperatura mais baixa. Isso corresponde a um azeótropo de mínimo, onde essas interações são bem significativas para a desestabilização do sistema, né? Então, Lucas, essa foi a parte teórica da explicação teórica do experimento que fizemos. Então, vamos agora ver na prática o que resultou, né? A sua mistura
água e etanol. Espera-se, né, que essa mistura de água e etanol seja um exemplo de azeótropo de mínimo. O etanol e a água são exemplos desse azeótropo de mínimo, junto com a dioxana mais a água. Então, vamos lá ver. Então, Lucas, isso foi a parte teórica que eu tinha preparado para embasar, né, o experimento que vocês realizaram. Eu vou apresentar, né, os dados que eu obtive, detalhar as contas que eu fiz e apresentar o gráfico. O gráfico. O mais esperado de todos. Vamos lá. Aqui. Eu não sei se está aparecendo bem aí para vocês, tá? Está sim, professor. Só está um pouco pequeno. Se eu puder... Pronto, eu vou aumentar aqui para... Pronto, aqui. Então, de início, vocês fizeram 8 experimentos, variando a quantidade de etanol de 8 experimentos de volume final 10 ml, e variaram essa quantidade de etanol de 10 a 0 gradualmente, de forma que gradualmente também vocês aumentaram a quantidade em ml de água de 0 a 10. Depois, vocês tiraram a alíquota e mediram a densidade, né? Por meio dessa densidade e cálculos da própria densidade com cálculo do número de mols, calculamos o número de mols do etanol, o número de mols da água presente em cada uma das soluções e calculamos o número total. Medimos também com a bureta se realmente 10 ml que foi adicionado de etanol mais 0 de água correspondia aos mesmos 10 ml e 8 com mais 2 de água correspondia aos mesmos 10 ml. Então, percebe-se aqui que nos experimentos em que se mistura água com etanol, há uma atração entre as moléculas, né? E esse volume cai em 1 ml. Depois disso, por meio dos cálculos, achamos a fração molar do etanol e a fração molar da água. Então, a fração molar do etanol, como foi, né? Pegamos o número de mols do etanol e dividimos pelo número de mols total. Fizemos isso também para a água, né? O mols da água, o número de mols da água dividido pelo número de mols total. E plotamos um gráfico. Porém, nosso gráfico, ele corresponde, né, à densidade da solução no eixo Y com a fração do etanol. Tudo que vamos fazer daqui para frente é em termos da fração do etanol, né, do solvente A. Então, isso me deu uma curva, uma expressão, né, um gráfico em curva de segundo grau, onde Y é representado por essa equação de segundo grau, e temos um bom R ao quadrado, que nos dá uma linha de tendência positiva, né? Uma linha de tendência que afirma que os dados estão em tendência, né? Estão equiparados um ao outro. Porém, para tratar, né, de equações do segundo grau, vai dar 2x. Então, o que fizemos? Pegamos essa densidade do eixo Y e dividimos ela, né? Pegamos 1 sobre densidade em vez de densidade pura e no eixo X botamos a fração de etanol. Logo, deu um gráfico de reta, onde o R ao quadrado, de certa forma, é um valor aceitável, né? 0,9354, e o Y, ele é 0,2778x mais 1052, onde, na destilação, vamos encontrar o Y, que é a fração de vapor do etanol. Quando colocarmos nesta equação, iremos obter o valor de X, que é a fração líquida do etanol, correto? Então, vamos lá. Depois disso, depois de fazer essa curva de calibração, né,
para obter esse parâmetro de análise, que é essa equação de primeiro grau. Vocês efetuaram a destilação, e nesta destilação, em diferentes temperaturas, onde começa de 77 até 78, de 77 até 98, foram 13 frações recolhidas. E as densidades variam de 0,78,9 para 0,893. Então, o que fizemos? Por meio dessa densidade e daquela curva de calibração, obtivemos o Y do etanol. Então, pegamos 1, dividimos pela densidade encontrada, menos 1,52 dividido por 0,2778. Isso foi a curva de calibração, a expressão de primeiro grau da curva de calibração. Depois disso, usamos as fórmulas de Clausius-Clapeyron e aquela dedução que fizemos da equação de Raoult. Só que, em vez de usar a fração de x de A líquido, usamos a fração já conhecida de y de A em vapor. Então, fizemos todos esses cálculos para encontrar, primeiramente, a pressão final, né, de A puro, para introduzir na fórmula. Encontramos x primeiro, depois descobrimos a pressão de A puro, depois descobrimos a pressão de B puro e, por fim, jogamos na fórmula e descobrimos a fração de etanol ainda em solução, ou seja, ainda na fase líquida, né? Então, temos agora a fração de etanol na fase gasosa e a fração de etanol na fase líquida, cada uma correspondendo à sua temperatura. Então, pessoal, Lucas, o que fizemos foi o quê? Plotar um gráfico, né, de composição por temperatura, composição, onde eu vou mostrar ele agora, esse gráfico, e falar todas o que podemos tirar, né, sobre a parte teórica deste gráfico. Vamos lá. Corta. Onde foi? Origem. Então, Lucas, passando para um outro programa, porque este me dá, dentro do gráfico, cada ponto exato, cada coordenada exata, né? Começamos a destilação removendo a primeira fração. A primeira fração, ela tem a fração molar de vapor em 0,7768. 0,7768 de fração de etanol. Porém, esta está em equilíbrio com sua fase líquida, que possui, na mesma temperatura, uma fração molar líquida mais abaixo, ou seja, esse vapor se desprendeu e restou uma fração líquida mais abaixo, de 0,6063. Então, este líquido está em equilíbrio com sua fase de vapor, tendo a mesma concentração, né, de ar. Ele se desprende e fica em equilíbrio novamente com sua fase de vapor, a sua fase líquida, sendo que essa fase líquida ela apresenta uma concentração mais baixa, de 0,4032. Essa fase líquida, por sua vez, ela está em equilíbrio com sua fase de vapor, na mesma concentração. Então, essa fase de vapor se desprende e sobra, né, o líquido, a fração líquida, de 0,2445. Esta, por sua vez, se desprende, entra em equilíbrio com seu vapor, em uma temperatura de 97 graus, né, e com a mesma concentração, a mesma fração molar. E essa fração molar se desprende, né, é condensado, você retira, e volta a ter equilíbrio com seu líquido numa concentração de 0,284, que foi o último dado que vocês me informaram, né, vocês relataram lá no Excel. Então,
Este gráfico, ele, em sua característica, ele não apresenta, não é um gráfico claro de mínimo. Mas como na literatura é falado, né, é exposto, que etanol e água apresentam um gráfico de mínimo, esse gráfico pode ser uma parte do gráfico final. Então, dificilmente você percebe-se em uma destilação o gráfico por completo, como há na literatura. Você vê pedaços. Então, aqui temos pontos que podem ser erros analíticos, né, que fogem do padrão da curva. Mas fora isso, o gráfico está um gráfico aceitável, né, pelas condições de vidrarias, de equipamentos que vocês realizaram essa amostragem. E o gráfico, ele apresenta também uns pratos teóricos, né, 1, 2, 3, 4 pratos teóricos, que minimamente é aceitável. Não é bom, né, se vocês não retiraram uma fração no final totalmente livre de água, né? Vocês retiraram frações ainda que continham resquícios de água, porém é um dado aceitável, é um dado que é aceitável perante a sociedade acadêmica. Então, muito obrigado, professor. Foi muito bom o senhor aqui. Foi muito rica essa discussão. Muito obrigado por ter nos ajudado nesse embasamento teórico e fazer com que a compreensão do experimento seja uma compreensão muito melhor. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado mesmo. De nada, Lucas. E é sempre bom, né, que vocês estão relacionando essa parte experimental com a destilação do petróleo, né? Muito legal trazer essa visão de que a química é acessível, a química está no cotidiano e sempre podemos viver a experimentação, porque sem experimentação não temos dados palpáveis, né? Foi um prazer participar com vocês. De fato, muito obrigado, o prazer é todo meu. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau, Lucas. Espero ser chamado em breve. Pode deixar, valeu. Mas aí, você conseguiu entender tudo? Rapaz, consegui entender. E ainda mais, vou abastecer o tanque todo. Bora abastecer esse senhor.